Em nosso estudo de hoje, eles são 39 do livro Opinião Espírita e tem por título Reformas da Metade. Desde a primeira hora da doutrina espírita, recomendo aos emissários da esfera superior uma reforma urgente, inadiável e intransferível, a reforma de cada um de nós, nas bases traçadas pelo Evangelho de Jesus. Isso porque toda reforma nas linhas da boa intenção será respeitável, mas somente a renovação interior é fundamental. Tudo que vise melhorar a vida deve ser feito. No entanto, se não nos melhorarmos, todas as aquisições efetuadas são vantagens superficiais. Qualquer benefício externo para ser benefício real depende de nós. A luz que nos auxilia a escrever uma página de fraternidade pode ser aproveitada pelo companheiro menos feliz para traçar uma carta que favorece o crime. O dinheiro que nos custeou a movimentação para o estudo das leis morais que nos governam o destino é o mesmo que está sendo despendido pelos que compram a decadência do corpo e a alma nos redutos do álcool. O automóvel que nos conduz ao cenáculo de oração onde louvamos a bondade divina transporta de igual modo a locais determinados os que se reúnem para a negação da fé. A morfina que alivia o sofrimento na dose adequada não é diversa da que garante os abusos do entorpecente. Justo que não se impeça a formação de medidas destinadas ao bem comum. A higiene é um atestado eloquente de que ninguém deve e nem pode viver sem a constante renovação exterior. O Espiritismo, porém, nos adverte de que todas as modificações por fora, ainda as mais dignas, são reformas de metade, que permanecerão incompletas sem as reformas do homem que lhes manejará os valores. Reflitamos nisso, observando o caminho e a meta. Sem estrada não alcançaremos o alvo. Entretanto, a estrada é o meio e o alvo é o fim. Para sermos mais precisos, resumamos o assunto com a lógica espírita num raciocínio ligeiro e claro. Todos nós, os ignorantes e os sábios, os justos e os injustos, podemos fazer o bem e devemos fazer o bem. Acima de tudo, é preciso ser bom. É bom a gente fazer um esforço para entender a gente como espírito. É difícil para muitos de nós porque a gente está vivendo no mundo material e, consequentemente, a gente está muito materializado. A gente precisa ver as coisas para poder analisar. Mas tenta imaginar eu saindo desse corpo agora e daqui a pouco olhando para mim e vendo ainda um corpo. Vendo um corpo até que se parece em fisionomia, inicialmente, com esse aqui. Paulo de Tarso já falava lá na carta aos Coríntios, uma coisa é o corpo físico, outra coisa é o corpo espiritual. Por quê? Porque o que acontece? Tem uma diferença muito grande nas propriedades de um para o outro. É tão grande que o corpo espiritual, a esses olhos aqui, olhos nus, a gente não consegue enxergar. É uma matéria que é diferenciada. Então, tenta imaginar assim, ó, eu agora do outro lado, me vendo, mas ao mesmo tempo vendo uma coloração, uma luz em mim. E essa luz, ela vai refletir, essa coloração, o que eu sou agora no momento. Aí eu tenho a oportunidade de vir para cá, para o corpo. Encarno. Encarnar é que entrar na carne. Entrei na carne. E essa carne aqui agora falando desse corpo físico aqui, ele está o tempo todo em mudança, em transformação. Você vê que o período de meiose, que é a divisão celular, até construir o corpo todo, é uma coisa maravilhosa de você observar. Em apenas 9 meses, o feto se desenvolve com todos os órgãos, e dali ele começa uma transformação que é incessante. A gente o tempo todo cresceu, depois que chegou a uma altura determinada, aí os órgãos aqui, todos os sistemas do corpo funcionando, e esse corpo está o tempo todo modificando e nos dando a oportunidade da gente desenvolver o quê? Essa luz que nós somos, essa coloração que nós somos, porque na verdade eu não sou isso aqui. Eu sou um espírito, mas eu estou usando isso aqui agora, de empréstimo de Deus. Então o que acontece? Tudo que eu fizer com esse corpo traz reflexo para o espírito. Ele é como se fosse o uniforme da escola que o aluno está usando. E o aluno sou eu sou o espírito. Mas se eu não conseguir fazer esse esforço para me entender como espírito, eu vou começar
a viver apenas a vida material, o nascer, crescer, se reproduzir, trabalhar, envelhecer e morrer. E não vão ter essa visão de continuidade, de imortalidade da alma que os espíritos passam para a gente. E aí o que acontece? Para que a gente modifique essa luz, só tem uma maneira da gente evoluir. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso aí é inegável. A gente começa a observar e estudar a moral do Cristo e começa a identificar o que tem de desafinado ainda na gente. Como se o Evangelho de Jesus fosse aquele diapasão divino, aquele instrumento que você usa para afinar todos os outros. E aí eu estou aqui, ó, como se fossem as cordas de um violão, ou então com uma chave ali para poder afinar as cordas de um piano. Aonde está desafinado com o Evangelho de Jesus ainda? Aonde que eu não estou sendo bem-aventurado ainda porque eu não sou manso e pacífico? Onde eu não estou sendo bem-aventurado ainda porque eu não sou humilde de coração? Eu não sou misericordioso? Então, aonde aquelas eu começo a observar aonde eu estou desafinado. Ele começa falando aqui que a gente precisa de uma reforma urgente, inadiável e intransferível, é a reforma de cada um nas bases traçadas pelo Evangelho de Jesus. E tudo que a gente está recebendo de benefício externo, a gente vai estar usufruindo, é claro, mas se não estiver trazendo nenhuma reforma na gente, a gente fica, tá valendo de quê? A gente sabe que é muito difícil a gente vir para cá, para a vida, e sair sem ter modificado alguma coisa, porque não de maneira intencional, mas porque a gente tem amigos espirituais conspirando com o que a gente chama de gênero de provas, ajudando a gente o tempo todo, ó, nos colocando em cenários que vão proporcionar essa evolução. Agora, quando a coisa começa a se desenvolver por si só, eu estou buscando a gente dá menos trabalho para eles e ao mesmo tempo a gente começa a caminhar para essa busca, essa reforma que o Emmanuel está falando. O Emmanuel depois ele vem falar sobre os benefícios externos e vem falar, olha, eles entregam para a gente a luz, mas essa luz que pode servir para escrever uma página, para leitura, para qualquer, também pode favorecer o crime. O dinheiro também é neutro, eu posso usar tanto para uma coisa para o bem como para o mal. O automóvel que ele vem falar aqui, ó, pode fazer o meu transporte, mas também pode me levar para lugar para negar a fé. A morfina, que é usada para alívio de tantas dores, muita gente se entorpece com aquilo ali, acaba com o seu próprio corpo. Então ele vem falar para a gente, olha, esses presentes que a gente recebe da espiritualidade, eles são para o nosso desenvolvimento. Como é que eu estou usando esse presente? Como é que eu estou usando meu celular? Está sendo só para ver piada, para ver coisas negativas? Ou está sendo sim para me atualizar com relação ao meu mundo e ao mesmo tempo tentar trazer coisas edificantes para dentro de mim e que eu possa também nesse mundo, pelo menos com o meu pensamento, fazer alguma diferença? Será que isso já está acontecendo? Ou será que a gente ainda está aqui no mundo só dando trabalho para a espiritualidade amiga, montando provas e provas que a gente não consegue ainda passar por elas, aproveitar cada uma dessas provas? Então ele vem falar para a gente, ó, o Espiritismo nos adverte que todas as modificações por fora, ainda as mais dignas, são reformas de metade, mas permanecerão incompletas se a gente não manejar esses valores que a gente traz por dentro. Até porque a gente lembra mais uma vez que Jesus fala para a gente que o patrimônio verdadeiro que a gente tem é aquele que nem os ladrões nem as traças nunca vão alcançar. É o patrimônio que eu estou levando aqui, ó, de bagagem cultural e intelectual, e o patrimônio que eu estou levando aqui do sentimento que eu alcancei com os exercícios da vida, como eu aprendi a amar, como eu aprendi a respeitar. Isso aqui ninguém tira. Tudo que a gente tem aqui de material vai ficar por aqui, que a gente nunca ouviu falar de caixão com gaveta, nem caminhão de mudança em dia de enterro. Tudo que é material. Esse aqui é o patrimônio que vai determinar para onde a gente vai quando a gente for lá para o outro lado da vida. A gente não vai conseguir aumentar esse patrimônio se não modificar por dentro.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.